Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, depois de alguns dias offline, eu decidi gravar um vlog pra vocês e eu quero trazer vocês comigo. Eu tô aqui no parque, perto da minha casa, aproveitando para poder descansar e também colocar algumas coisas em ordem. Eu vou compartilhar com vocês o meu planejamento de abril e também um resumo de como foi o mês de março. Então, bora comigo acompanhar? Compartilhei com vocês uns takezinhos aí, né, de como foi esse mês de março pra mim. Pra resumir, basicamente, no início do mês foi o meu aniversário no dia 3. E logo no iniciozinho, na segunda-feira, meu aniversário caiu na terça, na segunda eu fui buscar minha mãe na rodoviária e eu visitei essa cafeteria que eu mostrei pra vocês. Gente, uma cafeteria linda. Uma coisa que eu me arrependi foi ter ido com muita pressa pra lá.
porque foi no dia que eu fui visitar minha mãe na rodoviária, então assim, eu não me programei muito bem com o horário, então eu queria assim, deixar o Tito dormindo e tudo mais, antes de sair, e acabou que eu não consegui aproveitar muito, então foi bem rápido. E segunda coisa que foi negativa pra mim, foi porque eu acabei me embolando na hora de gravar algumas coisas de lá. Eu mostrei o que eu comi e tudo mais, só que eu não gravei assim alguns detalhezinhos. Eu acabei virando a câmera. Então eu peguei a mesa da frente, mas não peguei a minha mesa. Mas tudo bem, vocês conseguiram ver mais ou menos o que eu fiz, o que eu experimentei lá. Pela primeira vez eu comi, gente, macarrões, que foi uma delícia. Assim, parece bobeira, né? É um doce, assim, tão fácil, tão acessível. E tem várias cafeterias aqui perto de casa, mas foi a primeira vez que eu comi e eu adorei, assim, foi muito bom. Uma experiência maravilhosa. E na semana do meu aniversário, eu consegui aproveitar e fazer um passeio, né? Por aqui, por perto de casa. A minha ideia era fazer um passeio no dia do meu aniversário em um parque. Mas nós não conseguimos, não deu certo, então a gente foi almoçar aqui perto de casa. No último vlog eu compartilhei com vocês como foi o dia do meu aniversário. E na semana do meu aniversário eu passei mal. E uma semana depois eu passei mal também. Então, assim, algumas das coisas que eu tinha planejado para esse mês de março acabaram não acontecendo por conta desses meus altos e baixos aí de ter passado mal, né? Há um tempinho atrás eu fiz uma cirurgia e essa cirurgia, assim, mexeu drasticamente com a minha questão de digestão mesmo, né? Hoje eu como, mas não é tudo que eu posso comer e tem coisas que me fazem mal. Aí eu passei mal da primeira vez de algo que eu comi, provavelmente, né? Pelo que aparentava. E na semana seguinte que eu passei mal, eu não sei identificar exatamente o que aconteceu. Quando eu cheguei, eu precisei ir até para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a enfermeira falou, acho que pode ser ansiedade e tudo mais, mas eu nunca tive nenhum episódio ansioso. Não descarto que isso possa ser também uma primeira experiência aí, né, ansiosa, mas não fiz nenhum exame específico para saber se talvez seja falta de alguma vitamina, então é algo aí que eu vou avaliar nos próximos dias. Mas agora eu vou compartilhar com vocês das minhas metas que eu tinha para esse mês de março, aquilo que assim foi positivo e o que eu não consegui alcançar. Gente, para o mês de março, eu vou primeiro pontuar aquilo que foi positivo. Primeira coisa, apesar de ter sido o meu aniversário logo no início do mês, eu coloquei como meta, né, na minha área espiritual, melhorar a disciplina do jejum, que era uma coisa assim que eu sempre tive muita dificuldade. A questão da alimentação, assim, é algo que eu tenho muita dificuldade. Mas apesar dessas comemorações e tudo mais, eu consegui fazer o meu planejamento de jejum para esse mês de março e era algo assim que eu não queria furar, né? É uma disciplina que eu quero melhorar a cada dia e eu quero fazer pelo menos uma vez ao mês um jejum específico, um jejum espiritual. Não é só o jejum de alimentação, né? No sentido de parar de comer, mas fazer com que esse tempo seja um tempo de adoração e exaltação a Deus, um tempo onde eu vou me dedicar a orar mesmo. Então eu consegui fazer isso mesmo sendo um mês assim de comemorações para mim. Outra coisa que eu queria muito fazer era aproveitar o máximo o dia do meu aniversário. E foi algo que eu fiz, foi algo assim muito bom pra mim. Era algo que eu queria. E foi assim, maravilhoso. Outra coisa que eu queria muito, apesar de eu não ter colocado como meta para o mês de março, mas era algo que eu queria fazer ainda no primeiro semestre de 2026, que era o desmame do meu filho caçula. E eu consegui, graças a Deus. Eu tinha tentado no final do mês de fevereiro, porque a minha ideia era em fevereiro ter desmamado para já iniciar o mês de março, assim, sem dar mamar para bebê. Mas não consegui, gente. Eu comecei e assim, meio que tive que retroceder. Aí agora, quase no finalzinho de março, acordei um dia e falei, precisa ser agora e pronto, acabou. E deu certo, graças a Deus, o Tito já tá aí desmamado. O desmame, para quem é mãe, vai me entender, é uma
assim, é um processo desafiador, mas quando acontece, ele também é algo libertador, né? Porque o seu corpo começa a descansar, seus hormônios começam a voltar para o lugar. Então, o fato de ter desmamado o meu bebê, assim, já começa a regular bastante dos meus pensamentos e tudo mais, né? E me fazer descansar um pouco mais, porque a criança dorme melhor, a gente consegue descansar, enfim. Foi uma grande bênção para mim ter feito o desmame do meu bebê. Outra coisa que eu queria muito ter feito, né, no mês de março, que eu consegui, foi ter dado continuidade aos meus vídeos aqui. Apesar de eu ter dado uma pausa aí nessas últimas semanas, por conta de ter passado mal, foi algo que eu consegui dar continuidade aqui. E era, assim, algo que eu queria muito, porque uma das minhas metas desse ano é ser mais frequente aqui e intencional. Então foi algo que eu consegui dar início nesse mês, graças a Deus, e também o Clube do Livro, todas as sextas-feiras. Foi um pontapé inicial de algo assim que já estava no meu coração há muito tempo, mas que eu não tinha coragem de fazer, e que foi assim uma grande virada de chave para mim nesse tempo. Algo que eu não consegui, mas que vai ficar para o próximo mês aí, foi ter feito mais exercícios físicos. E isso tem muito a ver também com a nossa rotina. Nesse mês de março, meu marido trabalhou muito. E claro que quando ele trabalha, isso interfere diretamente na minha rotina, né? Porque aí eu tenho que dar conta de mais coisas, porque ele precisa estar trabalhando fora, né? Trabalhando muito mais e descansando consequentemente. Aí, por conta disso, eu não consegui fazer tantos exercícios físicos quanto eu gostaria. Mas é algo para o mês de abril, assim, eu quero muito melhorar. E agora eu vou dar uma pausa com vocês, porque eu vou compartilhar as metas que eu vou ter agora para o mês de abril. Tá bom, gente? Consegui voltar com vocês no dia do parque, para finalizar as metas do mês de abril. Eu fui embora, né? E eu queria muito ter terminado de filmar lá, mas não consegui. Então eu voltei agora para compartilhar com vocês as metas que eu tenho para o mês de abril. Então bora lá comigo, né? No mês de abril, uma das minhas metas é retomar as minhas atividades físicas. Vocês viram aí que eu dei uma vacilada nas atividades físicas no mês de março, comi um pouco demais, né? Além do que deveria, cheguei até a passar mal. Então, eu preciso retomar as minhas atividades físicas e também o cuidado com a minha alimentação nesse mês de abril é algo, assim, essencial que eu preciso muito fazer. E isso é algo, assim, do cuidado pessoal. A atividade física, assim, beber muita água e me alimentar bem. Eu preciso muito fazer isso no mês de abril para tentar aí neutralizar as consequências desastrosas que foram no mês de março. Outra coisa, gente, eu quero muito concluir, e não só quero, mas também preciso, é que no ano passado eu decidi fazer uma segunda graduação e pós-graduação. Então foi uma oportunidade que eu consegui um desconto, onde eu conseguiria fazer a minha segunda graduação e minha pós-graduação em pouco tempo, de forma EAD, só que eu precisava terminar em 6 meses. E eu fiz a minha matrícula em o quê? Dezembro, né? Na sequência eu fui viajar em janeiro para o Rio de Janeiro, fiquei um mês lá, voltei em fevereiro, assim, tentando colocar as coisas em ordem, e agora, gente, eu simplesmente tenho, assim, 2 meses contadinhos para poder finalizar a minha segunda graduação. Hoje, em especial, dia 1º de abril, dia que esse vídeo está indo para o ar, foi o dia que eu finalizei as últimas provas da pós-graduação. Palmas para mim, gente. Apesar dos perrengues, os trancos e barrancos, eu terminei a pós-graduação. Mas eu empaquei, literalmente eu empaquei na minha segunda graduação. E assim, uma matéria que eu imaginei que eu não ia empacar, gente, mas eu empaquei. E eu preciso muito me concentrar para poder finalizar essa segunda graduação, se possível, ainda no mês de abril. E parte disso foi ter, assim, eu precisei dar uma pausa nas redes sociais. Eu simplesmente desinstalei tudo do celular para que eu pudesse me concentrar. Isso foi bom, porque eu consegui finalizar a pós-graduação, mas ainda falta a segunda graduação, que assim, tem mais matérias e mais provas. Eu tô mais ou menos na 30% para poder finalizar as aulas, e eu tenho pouquíssimo tempo para poder entregar tanto o meu TCC quanto as minhas provas, né? Finalizar as provas. Então, assim, eu realmente preciso fazer. É algo assim que tem que ser o meu foco para um mês de abril. Outra coisa que eu quero muito focar nesse mês de abril é
nos meus hobbies. Eu decidi, no começo do vídeo vocês viram aí, fazer um scrapbook, né? Sei lá, um livro de figurinhas ou um diário de figuras. E eu decidi não só fazer um scrapbook de forma muito bonitinha, mas eu queria fazer algo assim que fosse relaxante pra mim. Então eu decidi colocar coisas que eu gosto, imagens de coisas que eu gosto, de série que eu gosto, filmes, enfim, algo que fosse bem relaxante. Uma das minhas metas para esse ano é ter um hobby, ter algo que me traga prazer, desenvolver essa área assim, que é bom para todas nós. E eu decidi fazer esse scrapbook e eu quero continuar trabalhando essa questão dos hobbies para fazer coisas relaxantes que me tragam assim, não só aquele prazer momentâneo, mas algo que me relaxe por completo. Outra coisa também, gente, que eu tenho como meta para o mês de abril é assim, estabelecer bem o sono do Tito para um sono independente. Do Timóteo, eu sofri um pouco em relação ao sono. Eu não ensinei autonomia de sono pro Timóteo. E assim, foi perrengue. Primeiro filho, assim, foi brabo. Do Tito eu já pesquisei um pouco mais, procurei saber algumas coisas, né? E coloquei em prática. Só que com o desmame que foi feito agora no meio de março, ele acabou desmamando e isso interferiu relativamente no sono dele. Então, ele acabou tendo algumas oscilações, querendo dormir um pouco tarde ou durante o dia, assim, um sono meio bagunçado, dormindo pelos cantos, né? E eu quero muito estabelecer esse sono dele pra ficar firme. Essa foi a primeira semana onde eu comecei uma nova rotina de sono depois do desmame. E assim, a gente tá no meio do caminho, né? E tá dando certo. Eu quero, então, assim, melhorar isso pra que eu possa ficar bem tranquila, falar assim, meu filho, tchau, vai dormir. E ele dormir. E é algo possível, mas é algo que eu preciso me concentrar bastante. Outra meta que eu tenho também para o mês de abril, gente, assim, é melhorar a minha leitura. Eu, na verdade, estou lendo alguns livros com títulos diferentes. Um é o livro que eu estou aplicando no Clube do Livro aqui no canal. Só iniciei o primeiro vídeo por conta da minha ausência das redes sociais e precisei dar uma pausa também no Clube do Livro, mas eu vou retomar, se Deus quiser, essa semana. E esse é um dos livros que eu estou lendo. Outro livro que eu estou lendo é para conhecimento pessoal. Prazer em Jesus pela Graça Diário. Então eu estou lendo o Unidas contra a Rivalidade Feminina, da Ana Paula Nunes. Prazer em Jesus pela Graça Diária. Estou lendo um livro de casal com o Rômulo, que a gente está dedicando um tempinho aí para a leitura desse livro. Então é o terceiro livro. E bom, a princípio é só, né? E além da Bíblia, que eu faço a devocional. Então, estou aí numa leitura de três livros. Então, eu preciso muito melhorar essa leitura, né? Eu dei uma escapulida aí, tem dia que eu leio, tem dia que eu não leio. Então, eu preciso muito melhorar a minha leitura e, se possível, finalizar esses livros que eu iniciei ainda dentro deste mês. E por último, mas não menos importante, algo que eu quero muito fazer agora no mês de abril é preparar a minha casa para a mudança de estação. Estamos iniciando agora uma nova estação, né, que é o outono, uma estação onde normalmente as crianças ficam mais doentinhas, né, é muito comum, então eu preciso preparar a minha rotina, a minha casa, o cuidado com a casa para essa estação. Uma das metas que eu tenho para a limpeza e organização da casa desse ano é que a cada mudança de estação eu possa fazer uma super faxina e um destralhe. Então, essa é uma das minhas metas para o mês de abril, é preparar a minha casa para esse período de outono, em relação à limpeza, ao cuidado, né? Fazer esse destralhão aí para deixar a casa o mais limpa possível, para evitar que as bactérias tomem conta e as crianças fiquem doentes nessa estação aí, que é uma estação difícil. Então é isso, gente. Essas são algumas das minhas metas para o mês de abril. Eu espero que elas possam te inspirar a ter novas metas para este mês. E estamos juntas nessa. Agora que eu voltei, né, com os meus vídeos, em breve compartilharei
um pouco mais de como tem sido esses dias aqui em casa e todas essas mudanças que estão acontecendo e também as metas sendo realizadas ou aquelas que eu deixei de realizar. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!